Fala galera, que bacana que você chegou mais um vídeo no nosso canal. E olha só, hoje a gente vai falar como evitar de ter dor na coluna vertebral. Isso mesmo, você já sentiu dor na coluna vertebral? Bom, sabia que tem um estudo da Organização Mundial de Saúde que diz, da OMS, que 80% da população mundial ou sente, ou vai sentir, ou já sentiu dor na coluna vertebral. Eu simplesmente duvido desse estudo. Você sabe por quê? Porque eu penso que 100% da população do mundo ou sente, ou já sentiu, ou vai sentir dor na coluna vertebral. Até porque é muito comum, são por diversos motivos. E hoje a gente vai entender um pouquinho por qual motivo você pode vir a ter dor na coluna vertebral. Prazer, eu sou José Góes, sou fisioterapeuta aqui do Instituto de Tratamento da Dor e todos os dias eu trato o paciente aqui com dor na coluna vertebral. Exatamente, nessa beleza aqui, ó, nessa criançazinha que é a coluna, que é quem sustenta o nosso corpo. Afinal, como o próprio nome já diz, ela é a coluna do nosso corpo. A coluna é quem sustenta ali tudo, tá bom? Bom, então é isso, gente. Mas antes da gente avançar e dizer como vamos evitar ter dor na coluna, queria te pedir para você já se inscrever aqui no nosso canal, já clicar no sininho, porque todos os dias estão subindo 2 vídeos para você, tá certo? Um vídeo sobre anatomia raiz, anatomia pura, muito massa mesmo, e outro vídeo sobre doenças. E nessas doenças a gente vai dizer o que como evitar, como trata, como previne, quais são as sintomatologias e tudo mais, tá? Então, gente, olha só, o que é dor na coluna? É quando essa estrutura aqui, gente, ela tem algum problema, tá certo? E esse problema pode vir aqui, ó, a sobrecarregar essas raízes nervosas. Então, essas raízes nervosas que você vê aqui, ó, quando elas ficam pressionadas, ou porque tem um hernia de disco, ou porque tem uma vértebrazinha que deslizou, ou porque, vou deixar ela bem aqui, ó, ou porque você dormiu de mau jeito, ou por algum motivo desse aí, tá certo? Você pode vir a sentir dor na coluna vertebral. O que é que causa essas dores na coluna? São tudo isso que eu falei para vocês. Mas o grande problema é que às vezes as pessoas ficam pensando assim, eu vou sentir dor na coluna porque tem uma hérnia de disco, tem um discozinho como esse, ó. Aqui é como se fosse uma hérnia, tá certo? Porque tem uma hérnia de disco, porque às vezes uma vértebra deslizou, é porque tem alterações posturais, mas não é só disso que eu vou falar para vocês não, tá certo? Tudo isso daí geralmente é provocado por uma outra situação. E quais são as outras situações? Olha só, anota aí, tá? Tudo isso pode fazer com que você venha ter dor na coluna vertebral. Sobrepeso. Aliás, isso não é nem novidade, né? Se você, por exemplo, tem 1,60 m e pesa 90 kg, 100 kg, tem 40 kg a mais do que o que realmente sua coluna suporta, é lógico que você vai ter dor de coluna. Com certeza absoluta, tá? Bom, então, vá anotando. Primeira ação que você tem que ter para evitar ter dor de coluna. Evitar sobrepeso, gente. O sobrepeso, tá? Faz com que tenha uma carga muito grande. Aí vão aparecer as hérnias de disco, vão aparecer as espondilolisteses, que são as vértebras que vão deslizar, vão ocorrer as artroses, que são as espondiloartroses, que a vértebrazinha aqui, gente, ela vai começar a deformar. Então, tudo isso daí pode acontecer se você tiver sobrepeso. Então, primeira dica do vídeo, tá? Eu vou dar para você algumas dicas, vá anotando de uma por uma, para que você não se perca, tá? Primeira dica, evitar o sobrepeso, tá? Tem que emagrecer. A segunda dica, gente, é exatamente ao contrário, tá certo? Ao contrário, não é que você tem que pegar, tem que engordar, né? Não é isso. A segunda dica são as pessoas que são muito fraquinhas, que são muito magrinhas, que não tem músculo e que a musculatura não sustenta a coluna, tá, gente? Então, olha só, grande parte das dores de coluna é porque a coluna é fraca, a musculatura é fraca. A musculatura não tem o poder de sustentar, de fazer com que essa estrutura funcione da forma correta. Então veja bem, ó, um dos primeiros passos, tá, para evitar ter dor de coluna é manter essa coluna vertebral bem fortalecida, tá certo? Existem exercícios específicos, como por exemplo, aqui no Instituto de Tratamento da Dor, nós temos um protocolo específico para fortalecimento da coluna, um passo a passo, e que não é só a musculatura da coluna, tá? Entenda bem. É também musculatura do quadril,
musculatura também da cintura escapular, que são estruturas que estão ali também dando suporte à coluna. Veja bem, imagina que você pega, ó, e você vai fortalecer toda essa musculatura aqui posterior, tá certo? Da coluna, fortalecer tudo. Mas se a musculatura aqui do quadril não funcionar, galera, olha só, também não vai dar certo, tá? E o paciente ele vai sentir dor. Então tem que fortalecer a musculatura da coluna e tem que fortalecer também a musculatura do quadril. Bom, uma outra dica que eu vou dar para vocês, tá? Eu vou dar para vocês 4 dicas. Já dei 2, estou dando agora a terceira, tá? Uma outra dica que eu queria dar para você evitar ter dor na coluna, é evitar a gente passar muito tempo sentado, tá? Quando a gente passa muito tempo sentado, a sobrecarga na coluna é muito grande. Tem estudos, gente, que mostram que quando a gente está sentado, a pressão em cima de cada vértebra dessa daqui pode chegar a ser de 5 a 10 vezes maior do que quando a gente está em pé. Agora, por que isso acontece? Acontece, gente, porque se a gente vê a coluna de lado, a coluna tem que ter essas curvas. Então aqui você tem a lordose lombar, que é essa daqui, e a lordose cervical. São as duas lordoses. Lordose lombar e lordose cervical. E temos duas cifoses, que é uma cifose aqui na coluna dorsal e uma cifose aqui embaixo, no sacro. Bom, essas curvas, elas são curvas fisiológicas. Elas existem para proteger a coluna, tá? Mas em outro vídeo a gente fala disso aí. O problema é que quando a gente senta, essas curvas, principalmente aqui a curva lombar, ela se desfaz e a coluna ela fica toda retinha. Aí você sabe o que acontece? Quando essa curva aqui se desfaz e essa daqui também, aí a pressão, gente, ao invés de ficar distribuída em relação às curvas, tá? Ela desce em cima de toda a coluna, aumentando a pressão. Então, veja só, ficar na posição sentada por muito tempo, testa aí, passa aí 1 hora, 2 horas, 3 horas sentada na posição sentada, vê se você não vai ter dor de coluna. Tem dor de coluna sim. Então, olha só, a cada 15 minutos, 20 minutos, no máximo 30, você tem que se levantar, tá? Levantar para relaxar um pouquinho a coluna, para tirar um pouco essa sobrecarga. Para os discos, que são essas estruturas que estão entre cada vértebra aqui, para que eles se hidratem um pouquinho e por aí vai. Evitar passar muito tempo sentado. Aí você pode dizer assim, Góes, mas como é que eu vou lembrar de estar levantando de tempo em tempo? Eu vou dar uma dica para você de ouro, viu? Olha só essa dica, como ela é simples e é uma dica de ouro. E sabe qual é uma das principais estratégias para você se levantar muito? Essa daqui, beber água, tá? Mas, Góes, como é que beber água, tá? Como é que beber água vai fazer com que eu fique levantando sempre? Cara, imagina isso. Você começa a trabalhar bebendo muita água, você vai ficar com vontade de ir ao banheiro, tá certo? E toda vez que você for ao banheiro, você vai o quê? Você vai levantar. Olha só, você tira um pouquinho o estresse, você tira a sobrecarga da coluna e você ainda tem todos os benefícios da água, gente. Olha só, para o rim, para o sistema sanguíneo, para a parte hormonal, para tudo. Afinal, você sabe que água é vida, tá? Então você mata aí um bocado de coelho com a cajadada só, tá? Você melhora todo o seu organismo e você ainda se levanta. Chegamos na última dica, tá? Lembra que são várias. Esse vídeo aqui a gente está falando só 4 dicasinhas aqui importantes. Chegamos na 4, tem outras. Então assim, acompanhe nosso canal, não fica de fora que todo dia a gente está subindo vídeo aqui para você. Se não está inscrito, se inscreve, clica no sininho para você não ficar de fora, tá? Olha só, você sabe qual é a 4ª dica? É você ter uma boa cadeira ergonômica. A cadeira que você senta, gente, tem que ser boa. Ela tem que ter aquele apoiozinho para lombar, que é para essa região aqui, Essa cadeira, ela tem que ter o ajuste vertical de subida e descida para as pernas não ficarem balançando. Porque se as pernas ficarem balançando, você vai ter tendência, a arriar aqui, a descer. É ou não é? Você faz ou não faz isso aí? Faz, eu sei que faz porque é assim, Porque a gente quer encostar a perna no chão. E quando a gente encosta a perna no chão, a gente está desfazendo mais ainda essa curvazinha lombar que eu mostrei aqui para você. Tá bom, gente? Então, olha só, você tem que ter uma cadeira ergonômica. A cadeira ergonômica tem que ter o apoio, aliás, você tem que ter o assento, tá? Que é ajustável na vertical,
tem que ter o encosto aqui, ó. Esse encosto aqui, galera, ó. Tem que ter um encosto que ele vai um pouquinho para frente e para trás, que é um ajuste horizontal. E ainda tem que ter outras situações importantes, que é ajuste de braço e para aí várias outras coisas. Mas a gente tem um vídeo só sobre cadeira ergonômica, tá certo? A gente não vai detalhar muito aqui não. Só que fica essa dica em que, ó, tem que ter controle de peso, tem que fortalecer a musculatura, se for muito magrinho, muito caquético, tem que fortalecer essa musculatura. Lembrando que fortalecer a musculatura, esse detalhe eu já esqueci de falar para vocês, tá? Não pense que é porque o cara lá malhado e tal, bombadão, tá? Eu tenho uma musculatura bem fortalecida. Não é assim, tá, gente? Não funciona assim, tá ok? Às vezes o cara tem uma musculatura forte, mas a musculatura que ativa a coluna não é boa, tá certo? Tem que fortalecer do mesmo jeito. Tem que evitar passar muito tempo sentado e tem que ter uma cadeira ergonômica. Show? Era isso, tá, gente? Eu espero que essas dicas aqui elas possam te ajudar, tá certo? Te ajudar para que você evite ter problema na coluna. Se você gostou desse vídeo, vai lá, ó, se inscrevendo no canal, vai lá clicando no sininho, compartilha esse vídeo com a galera, bota ele nos teus grupos de WhatsApp, no teu Instagram, nos grupos de família, para que a galera não fique com dor de coluna de bobeira. E você viu como são ações simples que você pode fazer para evitar ter dor de coluna? Bom, é isso aí que eu tinha para você, tá? Sem mais, grande abraço para você, um cheiro no coração, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.